Olá, estamos alegres por estarmos mais uma vez reunidos no nosso estudo do discipulado. Estamos estudando sobre maturidade, mas antes de iniciarmos esse estudo, nós gostaríamos de estar fazendo um momento de oração, pedindo para que Deus pudesse estar nos ajudando nesse estudo, abrindo as nossas mentes e os nossos corações à sua palavra. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que temos do estudo da sua palavra, pois ao conhecê-la, Senhor, nós conhecemos a verdade e conhecendo a verdade, Senhor, somos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Te pedimos, ó Pai, que Tu venha abrir as nossas mentes e corações, que nós possamos ter discernimento, Senhor, e guardar a Tua palavra, para que não erremos. Abençoe-nos nesse estudo, é o que nós te pedimos em nome de seu Filho amado. Amém. Amém. Queridos irmãos, tem sido muito bom esses momentos de estudo, de discipulado, mesmo à distância. Nós não estamos juntos, mas conseguimos ainda assim manter o nosso discipulado. E hoje nós vamos falar sobre, continuando o tema da semana passada, né, que era o processo da tentação, que nós vimos lá, a questão da dúvida, da incredulidade, da desobediência. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento errado. Na nossa vida também, quando nós começamos um relacionamento da forma errada, dificilmente isso consegue produzir bons frutos e muitas vezes acaba que esse relacionamento termina, né? Porque ele já começou da forma errada. E nós percebemos que com Deus acontece também, né? A forma como nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes nós iniciamos o nosso relacionamento de uma forma errada com Deus, e isso acaba produzindo que mais para frente a gente acaba se distanciando de Deus por não conhecer todos esses atributos de Deus e fazendo essa leitura errada do nosso relacionamento com Ele. A gente percebe que a base de todo relacionamento é a confiança. Se não há confiança, dificilmente isso acaba prosperando. Pode ser no relacionamento do marido e mulher, pode ser relacionamento no nosso trabalho, com outras pessoas. Se não houver a confiança, isso acaba fazendo com que esse relacionamento não vá para frente, tá? E aí a gente percebe que um bom relacionamento implica em algumas situações, tá? No caso do nosso relacionamento com Deus, a gente tem que perceber algumas coisas. Primeiro, nós precisamos conhecer a Deus, tá? E como que eu conheço a Deus? Tá? Eu não vou marcar um encontro com Deus para daqui a pouco para bater um papo com Ele, né? Nós fazemos isso através da oração, tudo, mas para conhecer profundamente a Deus, eu preciso fazer o quê? Conhecer a sua palavra, né? Deus se revelou a nós através de várias pessoas, né, que escreveram a Bíblia. E essa palavra hoje, ela está disponível para a gente. E é assim que a gente conhece a Deus, tá? Outra coisa é discernir Deus, né? Esse discernimento, ele é feito como? Através do Espírito Santo. Nós já temos visto isso no nosso discipulado, que quanto mais nós estamos próximos de Deus, quanto mais o Espírito Santo está próximo de nós, mais fácil é a gente ter o discernimento, né, daquilo que realmente vem de Deus e daquilo que não vem. Terceira coisa é crer em Deus, né? E crer em Deus é o crer no quê? Na sua palavra, naquilo que Ele se revelou. Porque se a gente ficar em todo momento questionando aquilo que está na palavra de Deus, querendo fazer com que ela tome forma, né, se conforme naquilo que a gente quer, dificilmente a gente vai conseguir sucesso nisso. A quarta coisa é amar a Deus, né? Amar a Deus é amar o quê? A sua vontade. A gente sempre fica falando que a gente quer que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, mas muitas vezes a gente quer que seja feita a vontade de Deus de acordo com a nossa vontade. E isso aí acaba gerando uma série de problemas no nosso relacionamento com Deus. E a quinta coisa é depender de Deus, né? E depender de Deus implica no quê? Em a gente obedecer ao Espírito Santo. Por quê?
Porque quando você obedece, muitas das situações que você vai passar, você gostaria de agir de uma forma, mas Deus te pede para agir de outra. E aí a gente precisa obedecer, tá? Visto isso, a gente percebe lá, como a gente estava vendo aquele processo da tentação, né? Jesus venceu a tentação. Ah, mas puxa, foi Jesus, para mim é difícil, né? Vamos tentar ver o que aconteceu com a vida de Jesus e como ele passou por esse processo de tentação, para que a gente também possa saber como eu posso resistir à tentação, tá? E aí a gente percebe alguma coisa, né? Primeira coisa, Jesus quando foi tentado, né, ele ia iniciar o seu ministério, ele se retirou então para o deserto ali para ter um momento maior de comunhão, de intimidade com o Pai, e o inimigo, ele aproveitou-se desse momento, ele falou, bom, vamos ver se é tudo isso mesmo, né? Vamos ver se realmente o Filho de Deus, agora como homem, não cede aquilo que eu vou propor para a vida dele, tá? E aí a gente percebe que Jesus, ele saiu da tentação de algumas formas, tá? Primeira, né? Vamos ler, está em Lucas 4, tá? Versículos 1 em diante, ele fala assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Tá? Então aí a gente já tem a primeira lição. Tá? Qual que é a lição? A palavra. Tá? Quando o texto diz que passado aqueles dias que ele estava no deserto, ele teve fome, quer dizer, a fome é uma característica humana, né? A gente precisa se alimentar, senão nós vamos ter fome. A hora que a primeira característica humana se revelou, o que o diabo fez? Ele tentou. Tá? E aí Jesus, ele responde em cima da palavra. Né? Por quê? Qual que foi a ideia de Satanás? Mas se você tem fome, pede para que aquelas pedras se transformem em pão. Né? E Jesus, na palavra, responde a ele. Né? Não só de pão viverá o homem. Tá? Então a gente percebe que se Jesus tivesse feito o que o inimigo estava falando, o que ele estava fazendo? Ele estava agindo fora da dependência de Deus. Mas ele, com a palavra, conseguiu rebater aquilo que o inimigo estava colocando para ele. Tá? Segunda situação, tá, que nos coloca o texto é a questão da adoração. Tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Ele fala assim, ó. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mais uma vez, Cristo se utiliza da palavra para combater, tá, algo que aparentemente parece bom, mas é uma mentira. Né? E a gente percebe, então, que o diabo, tentando a Cristo, não conseguiu ter o êxito que ele esperava. Por quê? Porque a adoração fala de amar a Deus. Né? A adoração, na verdade, é a expressão do nosso amor. É na adoração que nós declaramos aquilo que Ele é. Quando a gente fala que nós vamos para o culto, né, que é um culto, que nós vamos prestar um culto a Deus de louvor e adoração, é exatamente isso. Muitas vezes nós temos a ideia errada que nós estamos indo no culto, né, para receber alguma coisa. Na realidade, nós estamos indo para oferecer alguma coisa. E oferecer a Deus, né, o nosso louvor e a nossa adoração. Tá certo? E a terceira coisa é o temor. Né? Continuando aqui na leitura do nosso texto, ele fala assim,
Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, né? Pináculo é aquela torre mais alta que tem nos templos. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas asas, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Percebe que o inimigo se utiliza também da palavra, né, de passagens que são reais, né, que são promessas, mas de uma forma enganosa, né? E Jesus tinha isso, ele tinha temor, né? E quando a gente fala temor do Senhor, não é ter medo, tá? Mas reconhecer que Deus realmente é o nosso Senhor. E foi exatamente isso que ele fez, né? E também na palavra ele responde ao inimigo, né? Está lá, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Então a gente percebe que da mesma forma como Cristo, na forma humana, sendo o Filho de Deus, mas na forma humana, resistiu à tentação, nós também podemos resistir, né? E passar por esses momentos. É fácil? É óbvio que não, né? Mas quanto mais nós estivermos perto de Deus, né? Conhecedores da sua palavra, em comunhão, através da oração, através do jejum, a gente também consegue vencer, certo? E aí nós vimos as consequências da queda, né? O homem foi tentado, caiu, né? O relacionamento dele era errado, porque não foi baseado na confiança, né? O inimigo conseguiu colocar a dúvida, né? Ele acabou desobedecendo, e isso gerou as consequências que a gente percebe até hoje nas nossas vidas, né? Que nós temos caminhado com Deus, né? Procurando, através de Cristo, né, fazer com que esse relacionamento seja novamente restabelecido, tá? E a gente precisa também entender algumas coisas dentro desse nosso relacionamento. Nós precisamos entender, né, o caráter de Deus. Por quê? Porque isso influencia muito na forma como a gente vê Deus, tá? E quando nós falamos em caráter de Deus, a gente precisa perceber algumas coisas. A nossa revista aqui, ela traz uma definição bem interessante, que ela fala: em grau muito maior, este é o problema entre o homem e Deus. O caráter de Deus é tão perfeito e a natureza do homem tão cheia de imperfeições que a própria santidade de Deus se torna uma barreira para o homem, tá? Aí a gente vai pensar: então está explicado, né? Se Deus é tão santo e eu sou tão imperfeito, né? Então o problema não está em mim, está em Deus. Deus precisa reavaliar a forma como Ele quer que eu me relacione com Ele, né? E não é bem por aí, né? A gente percebe que Deus tem agido na história, né? Na história do seu povo, depois através do seu próprio Filho, para que esse relacionamento seja estabelecido. Então, cabe a nós agora fazermos a nossa parte, tá? E aí a gente vai ver o caráter de Deus, né? Por quê? Porque através do seu caráter é a forma como ele também vai nos avaliar. E aí a gente começa a encontrar algumas coisas, né? O que é Deus? Deus é soberano, tá? Isso quer dizer que ele possui uma vontade, ele toma as decisões, ele faz planos e ele estabelece princípios, né? Não somos nós, não sou eu que vou definir aquilo que... Não, mas na Bíblia está escrito, não, mas eu acho que não deve ser isso, né? Porque naquela época, quando Deus pensou nisso, ele não vivia os tempos de hoje mudou tudo, hoje nós estamos com a internet, né? A gente já faz reunião aqui pela internet, não, naquela época era diferente, eles precisavam andar não sei quanto, se reuniam de vez em quando, não, né? As coisas que Deus faz, elas permanecem para sempre, como diz a palavra, né? E a soberania de Deus é inquestionável em tudo aquilo que ele fez e faz, tá? A segunda característica do caráter de Deus é que Deus é perfeito, né? Deus é perfeito.
A gente percebe hoje, vendo as diversas situações que acontecem na nossa vida, estamos passando por diversas situações hoje de ordem de saúde, e quanto mais o ser humano busca soluções, mais ele vê que o corpo humano é de uma perfeição ímpar, né? E todas as coisas que acontecem, todas as situações da nossa vida, da natureza, foram feitas com uma perfeição tamanha, né, que muitas vezes é difícil, inclusive, para o pessoal explicar isso. Então, Deus é perfeito. Tá? Outra coisa, Deus é justo. Né? É impossível para Deus praticar um ato de injustiça. Mesmo, às vezes, a gente achando que ele está sendo injusto com a gente. Nossa, Senhor, eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa para a igreja, aconteceu isso, olha quantas vezes eu fiquei lá fazendo coisa no final de semana, tal, e vai acontecer justamente isso comigo, né? A gente acha que às vezes é questão de justiça, e não é. Nós estamos dentro de um plano físico no mundo, né? O sol que nasceu para mim, nasceu para um monte de outras pessoas. Né? O que para mim pode ser gostoso, só para outros pode não ser. Né? Não é questão de injustiça. Né? Por quê? Porque Deus é justo o tempo inteiro. Tá? A outra questão do caráter de Deus é que Deus é amoroso. Né? E Deus não é só amoroso, né? Ele é amor, como diz a palavra. Porque Deus é amor. Né? E ele ama tanto a nós, né, que ele acabou dando o seu Filho como a única forma de fazer, de ser a redenção para algo que a gente tinha caído, né? Que foi o pecado. Né? E a única forma, então, de nós voltarmos a ter um relacionamento perfeito com Deus foi através da morte do seu Filho, né? Que ele precisou sacrificar para que a gente pudesse ter vida. A outra característica, né, do caráter de Deus é a vida eterna. Né? Deus existe em todo momento. Né? Antes do início do mundo, antes da formação, né? Nunca houve um tempo em que Deus não existe. Né? Ele está ali desde a fundação do mundo e antes disso, né? Como a gente vê nos relatos bíblicos. A outra característica do caráter de Deus é a onisciência, né? Deus é onisciente. Nós já vimos isso em alguns estudos também nos nossos grupos, né? E o que é onisciência, né? Ser onisciente. Ele tem todo o conhecimento, né? Nada escapa ao conhecimento de Deus. Todas as coisas lhe são conhecidas, tá? Outra coisa do caráter de Deus é a onipresença, né? Ele é onipresente. O que quer dizer isso? Que ele está em todos os lugares. Né? O relato bíblico de Gênesis fala que o Adão tentou se esconder de Deus. Né? Deus já sabia o que tinha acontecido, né? Mas mesmo assim Deus queria conversar com Adão. Né? E muitas vezes a gente tem essa mesma atitude. A gente acha que aquilo que a gente está fazendo pode não ser do conhecimento de Deus. Né? E isso não ocorre. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. E também ele é onipotente. O que ele é? Ele é todo-poderoso. Né? Qualquer coisa que ele queira fazer, não há nada que o impeça. Ele tem todo o poder. Tá? Outra característica do caráter de Deus é imutável. Ele nunca muda em sua natureza e atributo. Né? Ele não vai falar uma coisa que está na Bíblia, mas a partir de amanhã já não vale mais. Né? Na nossa sociedade acontece muito isso. Hoje você pode fazer uma coisa, amanhã o pessoal resolve de uma lei que aquilo já não pode mais ser feito. Então você não pode mais fazer daquilo. Hoje você podia entrar naquela rua, hoje virou contramão, não pode. Não. Né? Para Deus, né, aquilo que ele fala é imutável. Né? Aquilo permanece. Eu posso querer fazer uma leitura diferente, mas eu vou estar contrariando a palavra de Deus. Né? Eu vou estar contrariando. Por quê? Porque as coisas que Deus falou para nós, elas não mudam. Tá? E
O último atributo do caráter de Deus é a verdade, né? Deus é a verdade absoluta, né? O próprio texto diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a partir do momento em que nós conhecemos todas as características do caráter de Deus, né? Inclusive a verdade, isso nos liberta, né? Isso nos liberta dos laços que muitas vezes o inimigo tenta colocar na nossa vida. E a gente percebeu, né, na vida de Jesus, que mesmo ele sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele tentou Jesus. Ele tentou produzir em Jesus, como ser humano, mesmo sendo filho, mas na forma humana, aquilo que ele produz muitas vezes no nosso coração, né? Que é a dúvida, que é o engano, e a gente precisa ficar atento para que a gente não caia nessas situações que muitas vezes o inimigo coloca diante da nossa vida. Tá certo, meus queridos? Que Deus nos abençoe, tenham uma ótima semana, ainda temos atividades na igreja, no sábado o culto infantil, não esqueçam, 3 horas da tarde, tem sido bênção. Se você conhece pessoas que têm crianças, passe o link para eles estarem assistindo. O pessoal tem se esforçado para produzir um material cada vez mais bonito, educativo e tudo dentro da palavra de Deus para as nossas crianças. No domingo a nossa escola dominical e depois o nosso culto. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Até mais. Fiquem com Deus.